Oi, bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. E no vídeo de hoje nós vamos ter mais um devocional sobre o livro de Gênesis e vamos ver hoje o capítulo 15, algumas lições que nós podemos aprender com o capítulo 15 de Gênesis. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir a você para curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas, se inscrever no canal, assinar o sininho ativar o sininho das notificações, porque quando você faz isso, você ajuda o nosso canal a crescer e assim o próprio YouTube começa a recomendar o vídeo para outras pessoas, o canal para outras pessoas, e mais pessoas podem ter acesso também a mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. E para a gente começar o nosso devocional de hoje, você vai dar uma pausa no seu vídeo, uma pausa no seu celular, no seu computador, onde você estiver assistindo. Vai fazer a sua oração, vai ler o capítulo 15 de Gênesis aí na sua casa com calma, onde você estiver. Porque se a gente for ler aqui, como eu sempre digo, se a gente for ler aqui vai tomar muito tempo e esse não é o objetivo desse vídeo. Então você dá uma pausa, faz sua oração, lê o capítulo 15 aí onde você estiver e aí você volta, dá um play e a gente vai ver aqui hoje algumas lições que nós podemos aprender com o capítulo 15 de Gênesis. E no capítulo de hoje nós vamos ver 3 lições que nós podemos aprender com esse capítulo aqui. A primeira lição que nós podemos aprender é: o Senhor cuida dos que confiam nele. Vamos ver aqui o que diz no primeiro versículo desse capítulo. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Olha só o que Deus diz para Abrão. No capítulo passado, se você não viu aqui o devocional do capítulo passado, depois você volta lá e dá uma olhada, e aí você vai ficar por dentro do que está acontecendo. A gente está indo capítulo por capítulo em sequência. No capítulo passado, nós vemos que Abrão foi resgatar o seu sobrinho Ló de uma disputa que teve entre alguns reis, disputa por terras, disputa por poder político, essas coisas. E dessa disputa, Ló acabou sendo levado como despojo de guerra junto com seus bens e seus familiares. Então Abrão acabou entrando no meio dessa confusão e foi com os homens da sua casa, os seus servos, todos os homens da sua casa, foi para poder resgatar Ló e seus familiares e os seus bens. Quando terminou essa discussão, nós vemos que Abrão, ele reconheceu, ele mostrou o seu reconhecimento e agradeceu a Deus, porque ele viu que foi Deus que ajudou ele a vencer aquilo ali. Que ele não tinha ganhado por sua própria força, suas próprias mãos, por seu próprio esforço, mas foi Deus que fez ele ganhar aquilo ali. E aí nós vemos aqui Deus, depois disso, Deus dizendo: Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Abraão, no capítulo 14, ele escolheu não receber recompensa de homem algum, mas toda a recompensa que ele receberia seria apenas de Deus. Deus tinha prometido para ele que ia dar várias recompensas para Abraão, e Abraão confiou no Senhor e ele rejeitou as recompensas que poderiam vir de homens ou ganhos ilícitos. E aí nós vemos aqui Deus dizendo: Abraão, eu sou seu escudo, confie em mim, você vai receber grandes recompensas. O que Deus quis dizer com eu sou o teu escudo? Nós vemos em Deuteronômio, no capítulo 33, versículo 29, Deus dizendo: o escudo do teu socorro, eu sou o escudo do teu socorro. E o que Deus quis dizer com isso? Deus quis dizer que eu sou a tua ajuda, sou eu quem te ajudo, sou eu quem vou te socorrer. Em Salmos 84, versículo 11, nos diz que o Senhor é escudo, dará graça e glória, recompensa aos seus fiéis. Nós vemos aqui que quando o Senhor diz que é escudo, ele está querendo dizer que ele é a vitória, ele é a recompensa. Em qualquer batalha que nós tivermos, ele é a nossa vitória, a nossa recompensa. Então em Deuteronômio, ele já diz que ser escudo significa que ele será a nossa ajuda. Agora em Salmos ele diz que ser o nosso escudo significa que ele será a nossa vitória e recompensa. Em Salmos 91, versículo 4, ele diz: estarás seguro, tua verdade é proteção. Isso significa que ser o nosso escudo significa que Deus será a nossa proteção, a nossa segurança.
E em Provérbios, capítulo 30, versículo 5, vem nos dizer que a palavra de Deus é um escudo para aqueles que nele confiam. Então, quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos no que Ele diz em Sua palavra, Deus nos promete, assim como Ele prometeu também a Abraão, que Ele será a nossa ajuda, Ele será a nossa vitória, Ele será a nossa recompensa, Ele será a nossa proteção e segurança. Deus nos deu o Espírito Santo para que não temêssemos mais, mas para que confiássemos nele como filhos pequenos confiam no Pai. Isso tem lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu um espírito de temor, mas Deus nos deu um espírito que nos faz dizer Abba, Pai. Abba era a forma como a criancinha judia, a criancinha do povo judeu chamava o seu pai. É como se ela dissesse papai ou paizinho. Nós agora não temos mais um espírito que nos faz temer, que nos faz sentir medo, ansiedade, insegurança, mas Deus nos deu um espírito que nos faz ter total confiança de dizer Pai, Pai, eu sei que o Senhor vai me ajudar, eu sei que o Senhor vai estar comigo, eu sei que o Senhor vai me socorrer, me proteger quando eu estiver precisando. Então o Espírito Santo faz isso por nós. No amor não há medo. Quem tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Isso é o que diz a própria palavra de Deus. Então, se você é um cristão, se você se converteu de verdade, você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, então Deus te deu o amor dele e ele quer fazer você ser aperfeiçoado nesse amor. Enquanto você não está aperfeiçoado no amor de Deus, você vai continuar sentindo medo, continuar sentindo ansiedade, sentindo insegurança nas coisas. Mas você precisa se aperfeiçoar no amor de Deus. É cada vez mais confiar no amor dele, se entregar ao amor dele e saber que ele vai te proteger, ele vai te ajudar. Ele vai tomar de conta de tudo aquilo que você estiver precisando. Amar significa confiar e se entregar à vontade de Deus, mesmo que as condições sejam difíceis. Marcos 14:36, Jesus orou no Getsemane e disse: Pai, não seja o que eu quero, mas seja de acordo com tua vontade. O próprio Jesus, como ser humano, ele sentiu o peso da aflição que estava chegando e ele temeu aquilo que estava chegando, mas mesmo assim ele disse: Pai, eu confio no Senhor, faça como for a tua vontade, que seja de acordo com a tua vontade e não a minha. E é isso que é ser corajoso. Ser corajoso não é não ter medo, ser corajoso é ir em frente e confiar, mesmo que você esteja sentindo medo. Então, ser aperfeiçoado no amor é que mesmo que você esteja se sentindo um pouco seguro, mas você confia em Deus, você não deixa essa insegurança, que isso é obra da carne, a insegurança, o medo, a tristeza, a ansiedade, isso são obras da nossa carne, isso são consequências pelo pecado. Quando você tem o Espírito Santo, você deve confiar em Deus e dizer: Senhor, tira de mim o medo, tira de mim a insegurança. E mesmo que eu vá com medo e com insegurança, mas eu confio que o Senhor vai me ajudar, que o Senhor vai ser o meu socorro, a minha proteção e a minha ajuda. E aí nós poderemos dizer que nem o versículo diz: o Senhor está comigo, a quem temerei. A segunda lição que nós podemos aprender aqui hoje é que Deus é especialista em realizar coisas impossíveis. Marcos 10, versículo 27 diz: para Deus tudo é possível. Abraão diz: Senhor, como que vai ser aqui as coisas? Porque eu não tenho filhos. Então tudo que eu tenho aqui, eu tenho uma fortuna muito grande, eu tenho muitos bens. E quem vai herdar tudo isso é um servo que nasceu na minha casa, é Eliezer de Damasco. Eu não tenho filho para ter a minha herança, eu não tenho um filho para herdar o meu nome. Como é que vai ser as coisas? É aquilo que o Senhor me prometeu. Como vai ser se eu não tenho filho nenhum? E Deus diz a Abraão: sai para fora da tua tenda e olha para o céu. E se tu consegue contar as estrelas do céu, então aí tu vai saber o tamanho da tua descendência. Quem vai herdar a tua herança, quem vai herdar o teu nome, quem vai herdar a tua fé, aquele a quem você vai ensinar aquilo que eu tenho te ensinado, vai ser o seu filho, não vai ser servo da sua casa, vai ser o seu filho, nascido de você, sangue do seu sangue, carne da sua carne. Esse vai ser aquele que vai herdar tudo que você tem.
esse vai ser aquele que vai levar à frente o teu nome e ele vai ser o pai dos seus ancestrais. Você vai ter uma descendência tão grande que vai ser como as estrelas do céu, impossível de contar. Essa frase, para Deus tudo é possível, também foi a mesma frase que Gabriel disse a Maria acerca de Isabel. Gabriel disse a Maria, olha, a tua parenta, Isabel, mesmo sendo de idade, ela já está grávida. Ela está grávida por uma promessa do Senhor. E ela vai ter um filho, porque para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Muita coisa pode ser incrível para os homens, mas nada é incrível demais para Deus. Isso está escrito lá em Zacarias, capítulo 8, versículo 6. Tem muita coisa que para a gente parece ser impossível, que a gente olha e diz assim, não, gente, isso é incrível demais para ser verdade. Isso é grande demais para ser verdade. Isso é maravilhoso demais para ser verdade. Isso é incrível demais para que possa acontecer algum dia. Como é que isso pode acontecer? Não há como isso acontecer. Mas para Deus não existe isso. Nada é incrível demais para Deus. Nada é maravilhoso demais para Deus. Nada é grande demais para Deus. Todas as coisas são possíveis para aquele que é o Criador de todas as coisas. A terceira lição que nós podemos aprender é: uma promessa feita por Deus é 100% segura. Quando Deus faz a promessa para Abraão, Abraão diz, Senhor, mas como eu terei certeza de que isso vai acontecer? E o que o Senhor faz? O Senhor faz para Abraão um costume que era muito comum naquela época, naqueles tempos. As pessoas, eles iam fazer um acordo, então as duas partes vinham para fazer o acordo, eles traziam alguns animais para serem sacrificados, e eles partiam os animais, do jeito que tem aqui nessa passagem, faziam do jeito que Deus mandou Abraão fazer, colocavam banda para um lado, outra banda para o outro, e aí as duas partes do acordo andavam no meio do caminho daqueles animais. E o que eles queriam dizer? Cada um promete que cumprirá a sua parte no acordo. E se eles não cumprissem a parte no acordo, a parte que quebrasse o acordo, ela estava chamando sobre si a maldição de acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu com aqueles animais. E foi isso que Deus mostrou para Abraão. Por isso que essa parte é tão interessante, é tão importante. E aí o que nós vemos aqui? Que naquele acordo, somente Deus passou por entre aquele caminho. Você percebeu que Abraão não passou por aquele caminho, entre aqueles animais, que Deus foi o único que passou entre aqueles animais? Porque naquele momento Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, eu estou fazendo uma promessa, eu estou fazendo um acordo, e só depende de mim cumprir esse acordo, não depende de você. E o único que poderia quebrar esse acordo, o único que poderia quebrar essa aliança, seria eu. Quando Deus passa sozinho, aquele fogo era a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus. Então, quando Deus passa sozinho por aquele caminho, é como se ele tivesse colocando a maldição da quebra de acordo sobre ele mesmo. Que se ele por acaso quebrasse o acordo com Abraão, aquilo aconteceria com ele. E isso nós sabemos que nunca seria possível. Não é possível que Deus quebre uma aliança. Porque quando Deus promete, ele promete e ponto final. Se ele disser que vai acontecer, então vai acontecer. Se ele disser que vai fazer, então vai fazer. E não tem nada do mundo que impeça ele de fazer. Não tem nada do mundo que impeça aquilo de acontecer. E em nenhuma hipótese Deus quebra uma promessa. Porque quebrar uma promessa é ser infiel. Nós somos infiéis, nós podemos quebrar promessas, mas Deus, ele é fiel. Ele não é filho do homem para mentir. Ele não é um ser humano para falhar, para errar. Não, ele é Deus. Ele é aquele que é perfeito e que cumpre tudo o que fala e que tem poder para falar, para fazer tudo o que fala. Então, quando Deus passa no meio daqueles animais, naquele caminho, ele mostra para Abraão, Abraão, eu estou fazendo um acordo, eu estou fazendo uma aliança e eu estou mostrando aqui para você, só depende de mim cumprir esse acordo, não depende de você, só depende de mim. E se eu prometi, eu vou fazer. Jeremias 34, versículo 18 e 19, a gente pode ver esse costume desse acordo que as pessoas faziam naquele tempo, tem falando um pouco sobre isso nesse capítulo, nesses versículos de Jeremias. Hebreus capítulo 6, versículo 13 e 7 diz que Deus jurou por si mesmo, porque não havia ninguém maior por quem ele pudesse jurar, então ele jurou por si mesmo. E talvez, só um talvez, isso eu não estou dizendo que foi o que aconteceu,
Estou dizendo um talvez. E talvez quando o escritor de Hebreus escreveu isso, de que quando Deus fez a promessa, ele jurou por si mesmo, porque não tinha ninguém maior do que ele sobre quem ele pudesse jurar. Talvez o escritor de Hebreus estivesse se lembrando desse episódio, de quando Deus fez esse acordo com Abrão e prometeu a Abrão: Abrão, eu vou cumprir a promessa. Se eu disse que vou cumprir, se eu disse que você, um homem de idade, a sua mulher, uma mulher de idade, que não tem mais, já passou da época de ter filhos, se eu disse que vocês ainda vão sentir o prazer de serem pais, mesmo nessa idade, e que por causa desse seu descendente vai vir vários descendentes, e que você vai ser pai de nações, e que você vai ser um pai de uma nação muito grande, que de você vai vir reis e príncipes, e que vocês vão ser tantos como as estrelas do céu. Se eu estou dizendo, então eu vou cumprir. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado por ele. Eu espero que você tenha sido edificado. Que Deus tenha falado com você. Que você tenha aprendido mais um pouquinho sobre a palavra de Deus e sobre o próprio Deus. E se esse vídeo te ajudou, se ele te abençoou, eu quero te pedir, se você ainda não fez, curte o vídeo, compartilhe com outras pessoas para que outros também possam conhecer mais um pouquinho sobre a palavra de Deus e serem abençoados também. É uma forma de você evangelizar, compartilhar a palavra de Deus. E se inscreve no canal também, ativa o sininho das notificações. Assim, todo vídeo novo que tiver, você vai estar por dentro dos vídeos, não vai perder nenhum conteúdo. E assim o YouTube também vê que talvez esse canal seja um canal relevante, que o conteúdo dele seja interessante e que mais pessoas talvez queiram ver esse conteúdo. E aí o próprio YouTube começa a recomendar os vídeos para outras pessoas e assim mais pessoas também têm acesso a mais um pouquinho sobre a palavra de Deus e sobre o próprio Deus. Afinal, nós não podemos adorar aquele a quem não conhecemos. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado e até a próxima.